Olá, eu sou o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre Atos capítulo 8, versículos 4 e versículo 5. Os versículos nos dizem assim: Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Mais uma vez, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Versículo de número 4, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Esse versículo nos leva de volta aos cristãos que foram dispersos. A palavra traduzida como dispersos é o termo que passou a significar semeadura, sementeira, espalhar semente. O Irbes acrescenta que a perseguição faz com a igreja aquilo que o vento faz com a semente, espalhando e aumentando assim a colheita. Os cristãos de Jerusalém eram as sementes de Deus, e a perseguição foi usada por Deus para plantá-los em novo solo, a fim de que dessem mais fruto. Daí surgiu o provérbio: o sangue dos mártires é a sementeira do evangelho. Gamaliel, o mestre de Paulo, lembrou ao Sinédrio anteriormente a respeito do efeito da dispersão em cima dos seguidores de Teudas e de Judas Galileus. Isso está escrito em Atos 5, 36 e 37. Observe suas palavras. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, o qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quanto lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois destes, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu. E todos quanto lhe obedeciam foram dispersos. A dispersão dissipou os seguidores tanto de Teudas como de Judas Galileu, mas não foi capaz de dispersar os seguidores de Cristo. Entenda o motivo disso nas próprias palavras do mesmo Gamaliel, Atos 5, 38 e 39. E agora, digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se esse conselho ou essa obra de Deus se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la. Esses cristãos perderam tudo o que possuíam: casas, rebanhos, bens, tudo exceto o que podiam carregar nas costas. Eles fugiram a pé pelas estradas da Palestina, até com medo do perseguidor Saulo. Mas ao passarem por os outros viajantes, eles eram objetos de curiosidades. Deus colocou sobre eles uma porta aberta. As pessoas indagavam: o que aconteceu com vocês? Por que vocês estão fugindo? Por que vocês estão retornando? E ao invés deles murmuraram que deixaram tudo para trás, eles preferiam anunciar a palavra de Deus. A palavra grega para anunciando significa evangelizar, ou seja, contar as boas novas de Cristo. Esses cristãos perseguidos não saíam dizendo: vejam só para onde este mundo está indo, veja só o que aconteceu comigo porque eu creio em Cristo. Mas eles diziam: vejam aquele que veio ao mundo. Eles aprenderam com o exemplo de Estevão. Seus inimigos podiam ferir a sua carne, mas não o seu espírito. Podiam abreviar suas vidas, mas não sua influência. Podiam tomar suas casas, mas não seu lar celestial. Podiam roubar seus bens, mas não os seus tesouros. Agora, versículo 5. E descendo Filipe. Como todos que são guiados pelo Espírito são como o vento, está escrito em João 3,8, o vento assopra aonde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Filipe não havia planejado uma excursão em Samaria, mas o Senhor o enviou ali para cumprir suas próprias palavras. Filipe desceu à cidade de Samaria. Se ele desceu, significa que ele se esvaziou. Outrora, ele estava em Jerusalém. O salmista escreve no Salmo 122:4, que Jerusalém é o lugar onde sobem as tribos do Senhor até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor.
Em Jerusalém, Filipe havia sido ordenado junto com 6 de seus companheiros, inclusive Estevão. Está escrito em Atos 6, 5 e 6. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicalor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes orando lhes impuseram as mãos. Poderia ter pensado Filipe que serviria ali em Jerusalém o Senhor, e foi ordenado ali. Todavia o martírio de Estevão, seu companheiro, provocou contra a igreja grande perseguição. Está escrito no versículo 1 do capítulo 8 de Atos. E fez-se naquele dia grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Só que o versículo 4 diz: mas os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra do Senhor. Filipe era uma dessas pessoas. E ele desceu à cidade de Samaria. O Senhor Jesus havia dito aos seus seguidores, em Atos 1,4, que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Sobre essa promessa, ele acrescentou que eles receberiam a virtude do Espírito Santo, que havia de vir sobre eles, para ser testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, assim como os confins da terra. Atos 1:8. A promessa do Pai desceu em Jerusalém na festa de Pentecostes, ocasião em que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. E ela iniciou de forma veloz a evangelização em Jerusalém. Já no primeiro sermão pentecostal pregado pelo apóstolo Pedro, a Bíblia nos diz que agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2:41. A evangelização chega em Samaria através do diácono Filipe, que havia sido disperso de Jerusalém por conta do martírio do outro diácono chamado Estevão. E quando ele chegou em Samaria, a Bíblia fala que lhes pregava a Cristo. Quando Filipe anuncia a Cristo aos samaritanos, sem dúvida, ele prega acerca das grandes verdades a respeito de Cristo, que outros pregadores inspirados também pregaram. O fato de Jesus ser o cumprimento das profecias, os detalhes de suas vidas e sua obra, seus milagres, sua morte na cruz de maneira vigária, sua ressurreição dos mortos, atestando o sacrifício do Cordeiro de Deus, sua ascensão e posição à direita de Deus, seu reinado dos céus e sua volta prometida. Essas verdades foram, sem dúvidas, o alicerce da pregação de Filipe, quando o texto nos diz que ele lhes pregava a Cristo. Pregar a Cristo não somente envolve pregar as grandes verdades relativas à sua pessoa, mas também pregar sobre o reino, pregar sobre a igreja, pregar sobre o seu nome e pregar sobre o batismo. Outros tópicos também poderiam ser acrescentados, agregados aqui, mas esses são suficientes para observarmos como o tema pregar a Cristo é tão magnífico e tão abrangente. Debaixo do céu não há outro nome pelo qual devemos ser salvos, disse Pedro, a não ser esse nome, Jesus Cristo. A maneira como se anuncia Cristo pode ser comparada a certa igreja. Essa igreja pregou uma enorme placa do lado de fora do seu prédio. E essa placa dizia: nós pregamos a Cristo crucificado. Com o passar do tempo, alguns membros da igreja ficaram confusos com a ideia do sacrifício de sangue, de modo que a palavra crucificado foi apagada da placa. E sobrou apenas: nós pregamos a Cristo. Logo, um pregador novo chegou e, estando mais preocupado com os acontecimentos da época do que com a história de Jesus, apagou o nome de Cristo. A placa então dizia apenas: nós pregamos. Finalmente, a igreja decidiu que pregar não era mais a maneira de atingir as pessoas e apagaram a palavra pregamos, passando a fazer apenas apresentações teatrais e musicais. E agora a placa dizia apenas nós. Que Deus nos ajude a nunca abandonar nenhuma parte da plena pregação de Cristo.
1 Coríntios 1:23, Paulo escreve: mas nós pregamos a Cristo e este crucificado. Que Deus em Cristo vos abençoe.